Inclusive, aqui no site do INPA a gente encontra essa notícia bem recente, de 13 de março, falando sobre um artigo do INPA que é premiado em Conferência Internacional de IA. Quase sempre que eu faço um vídeo compartilhando a minha experiência de doutorado no INPA, o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, aparece alguém para perguntar: dá para estudar Machine Learning no INPA? Dá para aplicar Machine Learning nas áreas X, Y ou Z? Por isso eu resolvi fazer esse vídeo e esclarecer essas dúvidas. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. Dando uma resposta bem curta e direta para a pergunta do vídeo, sim, é possível estudar Machine Learning no INPA. Afinal, Machine Learning pode ser interpretado tanto como matemática aplicada quanto como matemática pura. Agora, esse estudo de Machine Learning, ou aprendizado de máquina, pode acontecer de várias formas. E eu vou te contar como tem acontecido e também te mostrar algumas coisas para você ter uma ideia de para onde isso está indo, né? Então, primeiro a gente pode começar analisando aqui o site do INPA, nessa área aqui de ensino e programas de formação. Então, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando como que você pode ingressar no INPA, né, analisando ali todos os requisitos para você fazer a sua aplicação para o mestrado ou doutorado. Então, se esse é o seu interesse, eu recomendo que você assista esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui, tá bom? E agora a gente vai analisar aqui nessa parte de programas de formação as áreas, né, de doutorado e de mestrado. Então, aqui no doutorado a gente vê que tem álgebra, análise/equações diferenciais parciais, computação gráfica, dinâmica de fluidos, economia matemática, geometria complexa e foliações holomorfas, geometria diferencial, geometria simplética, otimização, probabilidade, sistemas dinâmicos e teoria ergótica. E aqui na área do mestrado a gente encontra menos áreas, né? Então tem uma parte de matemática, né, que é uma matemática geral, matemática pura, e tem aqui algumas aplicações, né, de computação gráfica, economia e modelagem matemática computacional, né? Então essa parte aqui de mestrado ela até está sofrendo algumas modificações, né, no mestrado do INPA. Inclusive, se você tem interesse que eu fale mais sobre essa parte, você deixa um comentário aqui embaixo que eu posso trazer um vídeo dedicado a isso, tá bom? O ponto é que, embora a gente não enxergue explicitamente aqui uma grande área, né, escrito Machine Learning, existem diversas áreas aqui que se relacionam com Machine Learning de alguma forma. Então, por exemplo, computação gráfica é a área onde eu fiz o meu mestrado e faço o meu doutorado atualmente. E no INPA, a computação gráfica é responsável por pesquisar também visão computacional, processamento de imagens, enfim, toda a área de computação visual, né? E se você for olhar os trabalhos defendidos tanto no mestrado quanto no doutorado em computação gráfica no INPA, você vai encontrar muitas coisas de aprendizado de máquina. Inclusive, a minha pesquisa atualmente no doutorado, ela envolve muito de Deep Learning. E aí, olhando para outras áreas aplicadas aqui, né, por exemplo, dinâmica dos fluidos e economia matemática, existem diversos problemas nessas áreas que se beneficiam, né, de Machine Learning. Por exemplo, a gente está atualmente vendo muito de redes neurais sendo aplicadas na parte de física, né, com as Physics Informed Neural Networks, que poderiam ser utilizadas ali para resolver problemas também de dinâmica dos fluidos, de coisas de ondas, enfim, de uma variedade de problemas, né? E o mesmo você observa na parte de economia matemática, que tem inclusive utilizado aprendizado por reforço para a solução de problemas aí na área financeira, que enfim, não é muito meu interesse, né, mas se é algo que você gosta, sabe que existe sim, tá? E mesmo nas outras áreas aqui, né, por exemplo, otimização e probabilidade são áreas essenciais para aprendizado de máquina. Essencial mesmo, assim, tipo, toda a parte de Machine Learning, de como essas coisas funcionam, né, elas estão calcadas ali em teorias de probabilidade e otimização, ela perpassa, na verdade, a inteligência artificial como um todo, né, desde a parte clássica, desde quando a gente não utilizava esses métodos baseados nos dados, né, a parte de otimização já estava ali presente. A gente tinha que definir uma função objetiva, o que é que a gente queria alcançar ali com aquele modelo de inteligência artificial, né? E aí eu não estou falando isso aqui de maneira abstrata, tá? Você realmente encontra trabalhos de pessoas nessas áreas lá no INPA, né, que estão relacionados com a parte de Machine Learning. Então, só para dar um exemplo aqui, eu abri o currículo Lattes do professor Roberto Imbuzeiro, que é um professor da área de probabilidade, né? E se você começar a pesquisar aqui sobre Machine Learning, olha só, você vê trabalhos publicados aqui, ó, na área de Machine Learning. Então já apareceu um aqui, outro aqui, a gente pode seguir mais, tem outro aqui embaixo, ó, que foi inclusive uma tese de doutorado defendida agora em 2022, né? Então se você parar para analisar as pesquisas que vem acontecendo no INPA, você vai encontrar muito de aprendizado de máquina ali e talvez até se surpreenda em ver as áreas que essas coisas estão sendo aplicadas ou compreendidas mesmo, né? Estudadas do ponto de vista mais matemático, de se compreender o que está acontecendo ali por trás e de como que poderiam ser criados novos métodos e novos modelos. E eu diria até que esse é um momento muito promissor para quem quer se envolver com pesquisas de aprendizado de máquina lá no INPA, né? Porque, por exemplo, eu estava vendo uma palestra no ano passado, né? No ano passado o INPA comemorou 70 anos
e fez diversos eventos, né, comemorativos ali ao longo do ano, né, até o mês de outubro, quando é o aniversário do INPA realmente. E no meio disso eles gravaram e disponibilizaram aqui no YouTube diversas palestras com pesquisadores do mundo inteiro, né. Uma dessas que eu assisti foi uma palestra com o Etienne Guy, um pesquisador francês, né, que teve um período aqui no Brasil, né, pesquisando no INPA. E nessa conversa, né, do Etienne Guy com o diretor do INPA, né, o Marcelo Viana, tem um momento que eles falam sobre a questão da matemática aplicada, né, das aplicações da matemática e de como que ela pode impactar a sociedade. E aí, num dado momento, o Marcelo Viana, né, o diretor do INPA, ele fala explicitamente sobre a área de ciência de dados, né, que é uma área muito interligada aí com o machine learning. E ele diz, né, fala sobre a importância, né, dessa área, como ela vem crescendo matematicamente, como que o INPE pretende explorar mais, né, aplicações dentro dessa área. Outra coisa que corrobora com isso, né, é a criação do Centro Pi, né, o Centro de Projetos e Inovações ligado ao INPA, que tem realizado projetos em parceria com empresas, né? E muitos dos interesses das empresas que chegam procurando o INPA para resolver questões, né, tem relação com aprendizado de máquina. Inclusive, aqui no site do INPA a gente encontra essa notícia bem recente, ó, de 13 de março, falando sobre um artigo do INPA que é premiado em Conferência Internacional de IA. E aqui, né, tem alunos de doutorado, né, pesquisadores lá do Instituto que fizeram parte desse artigo. E você lê que a reportagem diz o seguinte: um artigo científico do INPA que apresenta o desenvolvimento de um algoritmo, aí o nome do algoritmo AminioML, capaz de medir o volume de líquido amniótico de gestantes e prevenir problemas fetais. Recebeu um prêmio da Associação para o Avanço da Inteligência Artificial. O artigo foi apresentado na conferência Aplicações Inovadoras de Inteligência Artificial, uma das maiores do mundo em inteligência artificial, em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Então, esse artigo aqui, né, vem de um trabalho desenvolvido pelo Centro Pi, né, como continua aqui a reportagem, né, em parceria com o Grupo DASA, então em parceria com uma empresa, né, e ganhou essa premiação aqui, tá? Então, o algoritmo tem uma taxa de acerto de 95%, né, quando comparado com análises métricas tradicionais. Então você vê que não só tem acontecido pesquisas na área de machine learning lá no INPA, né, como também tem acontecido integração, né, de trabalhos com a indústria e rendido prêmios, claro, né? O INPA é um centro de excelência, né, com professores, alunos muito capacitados e essa excelência é refletida nos resultados, né? Com relação às disciplinas, a primeira vez que eu vi uma disciplina específica assim, de aprendizado de máquina no INPA foi quando eu estava concluindo o meu mestrado, em 2017, e aqui eu encontrei a programação de disciplinas, né, desse momento aqui, ó, de março a junho de 2017. E aí você vê aqui que na área de doutorado tem essa disciplina de Deep Learning, que foi justamente ministrada pelo Augusto Teixeira e o Roberto Imbuzeiro, que são dois pesquisadores da área de probabilidade, né? Então, como eu falei, essa parte de aprendizado de máquina está muito ligada à probabilidade. E aí você pode olhar aqui, né, a referência do curso, por exemplo, esse livro aqui de Deep Learning do Ian Goodfellow, né, criador das redes neurais generativas adversárias, né, as GANs. E também esse outro livro aqui de métodos e aplicações de Deep Learning, né. Além disso, outras disciplinas já vinham utilizando, né, métodos de aprendizado de máquina dentro do seu objeto de estudo, né. Então, por exemplo, a disciplina de processamento de imagens, né, e visão computacional, ela já vinha utilizando bastante de redes neurais e até mesmo antes desse boom, né, alguns métodos de aprendizado de máquina eles já eram bem conhecidos pela comunidade de visão computacional, né? Então a parte de SVM, por exemplo, ela já era bem aplicada em alguns tipos de problemas de classificação, tá? E assim, à medida que as pesquisas foram progredindo com novas aplicações de aprendizado de máquina em novas áreas, né, como por exemplo na computação gráfica 3D, isso também foi incorporado ao INPA, né? Então, por exemplo, no momento que eu ingressei no Instituto para fazer meu doutorado em 2020, a disciplina de Sistemas Gráficos 3D estava passando por uma reformulação, né? Ela já é uma disciplina que todo ano é atualizada, né, com o que está acontecendo ali em termos de pesquisa, e naquele momento era um momento em que as pessoas estavam começando a introduzir métodos de aprendizado de máquina na computação gráfica 3D, né? Então isso é algo que agora está muito quente, assim, um tópico de pesquisa muito relevante, que inclusive se relaciona com a minha tese de doutorado. E aí, naquele momento, eu tive a oportunidade de ter contato com todas essas técnicas, assim, todas as novidades ali relacionadas a aprendizado de máquina na computação gráfica 3D. E isso, inclusive, foi algo que me permitiu ter a experiência necessária para depois conseguir um estágio, né, no Reality Labs da Meta, lá nos Estados Unidos, no ano passado. E para além das disciplinas mais tradicionais do Instituto, desde 2021 tem aberto essa disciplina de Teoria da Informação e Inferência, ministrada pelo professor Lucas Nissenbaum, que também tem experiência, né, nessa área de Machine Learning, e tem atuado como cientista de projetos lá no Centro Pi, né. Então eu tive a oportunidade de fazer essa disciplina, né,
e tem muitos conhecimentos ali relevantes para resolver problemas na área de aprendizado de máquina e coisas que eu até tive contato lá no meu estágio na Meta, né? E uma outra curiosidade é que também no verão deste ano, né, de 2023, abriu essa disciplina específica aqui de Machine Learning, ministrada pelo professor Paulo Orenstein, que inclusive também é um outro pesquisador recente, né, no Instituto. Então você vê que parece que existe uma tendência, né, dessas coisas se manterem ou até mesmo se intensificarem nos próximos anos. Agora, para concluir, eu gostaria de ressaltar que pós-graduação não é graduação. E por que eu estou dizendo isso, né? Então, talvez pela forma como o nosso sistema de ensino está organizado, ou por uma questão cultural, enfim, não sei. Às vezes a gente acaba delegando o nosso aprendizado a instituições de ensino, né? E a gente vai estudando ali na escola, meio que sem saber porquê, vai estudando para passar de ano, né? Você acha que simplesmente está passando ali nas provas é suficiente, e aí chega um momento que você faz um vestibular, você tem que passar também e tal, mas você não... Às vezes as pessoas não percebem, né, o objetivo, né, de por que elas precisam assimilar aquele conhecimento, de que tudo aquilo, na verdade, é muito importante. E aí na graduação, muita gente toma um choque que o ritmo ele é outro, né? O ritmo, a forma como os professores vão apresentar os conteúdos, a quantidade de cobrança e tal, e muita gente leva um choque ali, e acaba que é um momento, né, em que muitas dessas pessoas desenvolvem a autonomia, né? Começam a entender como que elas têm que estudar e o que elas têm que escolher, enfim, um pouco de autonomia ali no estudo mesmo, né? E cara, na pós-graduação é esperado que você tenha essa autonomia, né? Que você realmente se aproprie da sua pesquisa, né? A pesquisa é sua, né? E assim, espera-se que você esteja fazendo aquilo ali, né? Porque você quer, né? Porque você gosta, você tem interesse em pesquisar aquele tema, porque assim, não dá dinheiro, né? Porque outra razão você ia estar fazendo, né? Na verdade, até no Brasil é bem complicado você conseguir sobreviver, né? Fazendo um mestrado ou um doutorado. Então assim, dá para estudar Machine Learning em tal lugar? Cara, sempre dá, né? Você pega e estuda, né? Se você precisa daquilo para sua pesquisa, você quer fazer uma pesquisa naquela área, por que não, né? Você não precisa ficar dependente de, na sua instituição, ter um determinado curso, alguma coisa que você gostaria, né? Você pode até conversar com o seu orientador para conseguir algumas dicas, né, de como você poderia se aproximar daquele tema e ter boas referências para utilizar no seu trabalho, né? Já que você quer fazer uma pesquisa que utiliza esse tipo de técnica, esse tipo de recurso. E você também pode recorrer a outras instituições, né? Então você pode... sim, está fazendo um mestrado, um doutorado numa certa universidade, num certo instituto de pesquisa e fazer algum curso mais específico que você acha relevante em uma outra instituição, né? Inclusive, eu sou monitor atualmente do curso de Sistemas Gráficos 3D, lá no IMPA, né? Que a gente está aplicando Machine Learning para renderização, modelagem de computação gráfica 3D. E tem muitos alunos de outras universidades, né, pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado em outros lugares, que estão lá estudando com a gente, né, essas técnicas que eles acham relevantes, né? Inclusive porque... tem esse contato, né, essas conversas entre os professores, eles estão sabendo mais ou menos o que está rolando em algumas outras instituições que eles são próximos, né? Então tenha em mente que é importante você ter essa autonomia e que, a princípio, ninguém deveria se opor a você estar buscando recursos, né, fazendo o que é necessário para que você faça uma boa pesquisa. Aliás, se tem alguém dificultando ou se opondo a você buscar recursos para fazer uma pesquisa de excelência, a fazer uma pesquisa que te interessa, né, talvez você não esteja num lugar tão bom assim para fazer pesquisa, né? Então, vamos rever isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.